Ah, não. Pessoal, vou apresentar para vocês aqui uma planilha. Eu fiz uma entrevista de emprego no ano passado e só para vocês verem o nível de exigência que está o Excel, tá? Essa vaga era para supervisor de operações, porém eles viram no currículo lá que eu tinha escrito como eu possuía Excel avançado. E aí, durante algumas entrevistas, eles informaram que iriam aplicar um teste. Eu não vou expor aqui a empresa, mas esse arquivo aqui, ó, que tem o CI, tem algumas informações abaixo, tá vendo? Ó? PROC-V, SOMA-CIS, SOMA-CI, SOMA-CI com média e a tabela dinâmica. Esse foi um teste real que eu tive que realizar, porque um dos pré-requisitos à vaga e crucial assim, que já era para eliminação, se eu não preenchesse essa dinâmica aqui do teste, eu não avançaria as próximas etapas da entrevista de emprego. E eu queria mostrar para vocês como que é feito esse teste. O que eles perguntam num teste de Excel avançado. E esse é um deles. É uma situação real que eu vou apresentar para vocês. Por isso da importância aí de quem quer trabalhar no escritório ou até mesmo no atendimento ao cliente, na hora de extrair o relatório, vai precisar de um Excel. Ser um analista aí, um líder encarregado, supervisor, coordenador, são cargos que vão exigir o mínimo de conhecimento aí. Nesse caso aqui, foi para supervisor de operações. Vou fazer um vídeo para cada planilha aqui embaixo, descrita. Claro que eu tive 1 hora com 2 pessoas olhando o teste, e era online, não tinha que acessar nenhuma outra página, e eles olhando a minha tela, né, no Teams. Então, eu tive que compartilhar a minha tela com eles, e eles olhavam da empresa e eu da minha casa. Era um teste online, porém em real time, né? Eles olhando do outro lado a minha execução aqui. Então, vamos iniciar por esse CI aqui, a primeira aba da planilha, tá, pessoal? Então, isso é uma situação real. Eu vim aqui compartilhar com vocês. Então, observe que a cada linha abaixo, na vertical, preço de venda, promocional, código de cores, significado das cores, na horizontal, que eu faria aqui, calculado, multiplicando o lucro deles. Então, é o que pede do que
R$1 é lucro. Ele se o preço da venda for R$10, a vou fechar 5%. Vou abrir parênteses. Ele Então vamos revisar aqui a fórmula para que não dê erro. A dinâmica me pediu o que aqui? Se o preço promocional for superior a R$2, então o cliente receberá um desconto de 10%. Ok? Se for menor do que R$2, o desconto é de 5%. Vou dar um enter aqui. O que aconteceu aqui? Ok. Se o preço da venda for superior a R$2, aqui existe um espaço. Dá um enter. Lembrando que essa planilha aqui é o se. Então, se é uma pergunta, se o D6 for maior do que R$2, olha esse cálculo aqui, pessoal. D6 menos. Esse menos aqui vai retornar o que tiver dentro da casa aqui. Então, o D6 é o quê? É o preço da venda. Então, se o preço da venda da caneta de R$1,20 for maior do que R$2, me dá um desconto de 10%. Se não, 5%. Esse resultado aqui, sendo maior do que 2, D6 vezes 5%, ele já vai retornar dizendo que o promocional, que esse foi abaixo de R$2, o desconto ficou para o preço de venda R$1,14. O preço de venda dele é R$1,20. Ele ficou abaixo de R$2, então ele me retornou um desconto de apenas 5%. Vamos ver os demais embaixo? Só um minutinho. Vamos ver se a informação procede ou não. Então vamos aqui, ó. O grampo,
quantidade da caixa do grampo são 800 unidades. O preço de custo que a empresa comprou do seu fornecedor foi que essa caixinha vale R$2. O preço de venda do lucro da empresa, né? Eles vão vender essa mesma caixinha R$6. Se essa caixa, se esse preço aqui for acima de R$2, então o desconto que o cliente vai ter, o preço de venda promocional, ao invés de ser R$6, ele recebeu um desconto de 10%, ficando R$5,40. Então, esse é o preço promocional para os itens que o preço de vendas estão acima de R$2. Então, nesse caso, está acima de R$2, o desconto passou a ser de 10%. Código das cores aqui. Ele me diz o que aqui? Para os produtos com preço de venda maior do que R$5, o código é vermelho, se não verde. Todos os preços que ficou no de venda, que é a coluna D ainda, ó. Coluna D é o preço de venda, está acima de R$5, então que ele me retorne aqui vermelho, se não verde. Antes de vir o resultado, pessoal, queria oferecer mais uma informaçãozinha aqui. No código de cores, eu queria que, se fosse acima de R$5, o vermelho ficasse realmente vermelho, fora a cor. Ficasse a cor vermelha, né? Fora o título. E se for verde, que a célula pintasse como verde automaticamente. Então, vou vir aqui em formatação condicional. Regras de realce das células, se for igual a verde, porque eu vou fazer um se aqui que o verde apareça, e se for verde, ele me retorne uma cor de preenchimento verde, ok? E vou negritar aqui, vou deixar negrito, verde, negrito. Se for verde, ele vai aparecer aqui no automático. E se for vermelho, né? Respeitando a mesma regra da fórmula. Se for vermelho, então me retorne a cor vermelho com a fonte negrito. Não mostrou nada ainda, por quê? Porque eu não coloquei a fórmula aqui, pessoal, para que essas informações apareçam no automático. Lembrando que, como é um estoque, leia aqui o título, ó, controle de estoque. Como podendo ser aí um almoxerifado ou mesmo um estoque, imaginamos que vai ter milhares de linhas aqui para baixo. Na hora que você for extrair um relatório, vai ter muitas linhas abaixo de vários itens. Você automatizando aqui apenas uma única vez, as informações abaixo, como já vai existir a fórmula, vai trazer o resultado, em menos de um minuto você vai ter as informações em mãos. Então vamos definir aqui, vamos ver de novo aqui o código de cores. Os produtos superior a R$5 me retorne vermelho, se não, se for abaixo de R$5, verde. Então vamos fazer a função se. Se a minha referência é qual? Preço de venda. Então é aqui, ó. Se o preço de venda for maior do que 5, então ele me disse o que ali? Eu quero que retorne o nome vermelho. Se for abaixo de 5, verde. Não é isso? Olha lá. Vejamos. Na coluna D6, que ainda é o preço de venda, veja que ficou abaixo de R$5 o preço de venda. Então, se é abaixo de R$5, então é verde. Se for superior a R$5, vermelho. Vamos ver os demais. Como é que ficaria? Vamos analisar juntos a coluna aqui. Veja que o grampo e o grampeador
eles são superior. Deixa eu voltar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Eles são superior a R$5, então automaticamente as células dos dois ficaram vermelho. Veja que legal, pessoal. Então aqui existiu uma fórmula SI e ainda existiu a formatação condicional. Vamos para o significado das cores. Aqui, ó. Se o produto tiver o código verde, significa que ele é barato. Se não, se for vermelho é caro, ok? E realmente procede aqui, ó. Se ele for mais caro, é vermelho. Se for mais barato, é verde. Aqui ele diz o quê? Se o código verde, se aparecer aqui na célula verde, então o produto é barato. Caso contrário, ele é caro. Então vamos definir aqui na função se. Se o F6 for igual a verde, então ele é barato. É isso, pessoal? Senão ele é caro. Vamos dar um enter aqui. Se ele for verde é barato. E se for vermelho, ele é caro. Vamos arrastar a fórmula para baixo. Veja que realmente faz sentido. Ó. O vermelho é caro e o verde é barato. Lembrando que quando extrair o relatório, vem muita informação, pessoal, do estoque. Muita informação. Às vezes vem 500 mil de linhas, dependendo da sua empresa aí. Então, um exemplo aqui é a caneta. Não existe só um modelo de caneta, existem vários modelos de caneta. E esses vários modelos de caneta, vários lápis, borracha, grampo, ou seja, imagine o Armarinhos Fernandes, como é que vai controlar o estoque deles? Pessoal, é dessa forma aqui. Não há outro meio, não há outro recurso de alguém ficar na calculadora vendo a situação do estoque dele. Vai ter uma margem de erro gritante. Então, o ideal e o mais saudável é automatizar a planilha. De qual forma? Dessa forma aqui, pessoal. Função SI. Então, realmente fez sentido. Como ele está referenciando preço de venda e esse R$1,20 aqui ficou verde, e se eu colocar R$6, porque aqui diz que se for maior do que 5, fica vermelho. Vamos dar uma olhada? Olha lá, pessoal. Ficou acima de R$5, ficou vermelho e o produto é caro. Vou voltar aqui. Eu fiz isso para vocês verem que ficou bem funcional. Classificação de estoque aqui. Aqui diz o quê? Se a quantidade for superior a 500 unidades, se for maior do que 500 unidades de um item no estoque, então que automaticamente, numa tomada de decisão rápida, que me mostra aqui que a quantidade é alta. Se não, é baixo. Vamos dar uma olhada? Então, ele quer que eu referencie a quantidade e não mais preço de venda. O preço de venda é a coluna D e a quantidade é a coluna C. Então, vamos dizer assim para o Excel, ainda na função SI. Se o B de bola, que é a quantidade, 6 for maior do que 500, então o estoque é alto. Se não, para ele é baixo. Ok? Pessoal, deixa eu dar uma dica de irmão aqui. Observem que o alto e baixo ele ficou entre aspas, aspas duplo, no começo e no fim dele.
Por quê? Porque é um texto, pessoal. Quando vocês forem referenciar uma fórmula e vão digitar alguma frase que é um texto, aí vocês colocam no Excel dizendo, Excel não é número, é um texto. Então, aspa duplo antes da frase, aspa duplo fechando a frase. Quando é números, não precisa de aspa duplo. Apenas digite o número e continua com a fórmula. Nessa função aqui eu disse o quê? Se o B6, que é o que ele me fala aqui de quantidade, a quantidade é a coluna B, for superior a 500, então me retorne a frase aqui como o estoque alto. Se não, estoque baixo. Nesse caso aqui é só alto e só baixo. Vou respeitar a frase do cliente e vou dar um Enter. Vamos dar uma olhada? Observem que o lápis, o estoque é baixo. Então, assim, para a área de compras, para a área de suprimentos, saber se esse item aí há uma necessidade de comprar ou não, eles vão lá no caminho da rede que você trabalha, eles têm acesso a essa planilha, vão dar um duplo clique em, e vão olhar se o item que ele precisa, se o estoque está alto ou não, ou se deve comprar ou não. Esses aqui, estoque baixo, é só filtrar aqui em dados, realizar o filtro. Eu venho aqui no estoque baixo e já sei quais itens eu devo comprar. Isso se falando da área de suprimentos, da área de compras, pessoal. A área de suprimentos é a área que gerencia a compra do produto, para que não vai haver surpresa na hora que for produzir o material ou vender o mesmo do produto acabado, né? Por exemplo, que nesse caso é o lápis. Não observarem que a demanda do cliente é maior do que consta no estoque. Então, esse controle aqui é essencial para esse requisito, pessoal. Essa foi uma dos testes realizados nessa empresa, né? Que eu tive que fazer dentro de 1 hora. 1 hora e 1 segundo eles mandaram eu salvar o arquivo e fechar. Mandar no e-mail que eles me enviaram por escrito e eu direcionei o e-mail dizendo que em breve retornariam com o resultado, pessoal. Ok? Eu vou fazer, como eu falei no começo, um vídeo para cada aba, porque com certeza eu vou fazer, se for um vídeo só, vai ficar enorme. Então eu não quero que fica desgastante esse vídeo. Esse vídeo nessa aba é a função se, ok? E lembrando que foi um dos pré-requisitos durante uma entrevista de emprego que eu tive esse teste de Excel avançado nesse módulo da função se. No próximo vídeo vou fazer essa função aqui, que é função se, mas com uma outra métrica aqui, com nível de exigência diferente. Tá vendo? Já já eu apresento ele com mais detalhe. Valeu, pessoal.